Livro SaaS é uma empresa hipotética em que você faz uma assinatura de livros online. Mas o foco aqui nesse mini projeto é a gente fazer uma aplicação full stack de autenticação. Então, quando eu clicar aqui em login, eu posso me logar. Se eu não tiver um e-mail e uma senha, eu posso me registrar. Então, usuário novo teste.com. Eu me registro. Depois eu posso me logar novo@teste.com com o cadastro que eu tinha feito, e aí eu venho para um dashboard em que eu posso baixar o meu livro, eu tenho dados da minha assinatura e por fim eu posso fazer o logout. Essa aplicação é focada em Next Auth para fazer a autenticação, e para a gente guardar os dados dos usuários, a gente vai utilizar uma base de dados usando o Prisma como nosso ORM. Então, eu estou muito empolgado com esse mini projeto, espero que você goste e vamos juntos! A primeira coisa que eu quero mostrar aqui são os requisitos deste projeto. Então, se você quiser acessar essa página, vai lá no Codante e procure este mini projeto, autenticação com NextAuth, Prisma e Next.js 15. Vamos ver o que ele tem aqui de novidade. Nesse mini projeto, então, a gente vai implementar uma autenticação em um hipotético SaaS, né? SaaS é uma empresa que vende assinaturas de alguma coisa, de livros de programação nesse caso. A gente vai usar o NextAuth para gerenciar a autenticação e o Prisma para a interação com o banco de dados, enquanto o nosso framework será o Next 15. O design já está preparado, então a gente não precisa fazer nada de design, apenas a gente vai pegar o código e vamos plugar a funcionalidade de autenticação. Então, de novo, não é muito frisar que esse projeto a gente já tem o template inicial. Por mais que tenha o template do Figma aqui, nesse projeto a gente não vai precisar transpor o Figma para o HTML e a gente não vai precisar mexer com CSS, por exemplo. Outra coisa é que, por mais que tenha uma dashboard de assinaturas, a gente não vai precisar mexer e preocupar com assinaturas. A assinatura vai ser uma preocupação de um próximo mini projeto. O foco nesse aqui é apenas autenticação. Então, a gente vai focar em autenticação nesse mini projeto. Vamos ver os requisitos aqui, ó. Primeiro requisito, instalação do NextAuth na V5. Isso é muito importante, a V5, que é a última versão, porque ela traz muitas mudanças da versão anterior. Vamos trabalhar com a última versão. Depois, vamos criar uma base de dados e vamos gerenciar ela com Prisma. E a nossa base de dados pode ser tanto SQLite, MySQL ou Postgres, você escolhe. Aqui a gente vai fazer com MySQL e a gente vai utilizar o Prisma para isso. Mas você pode escolher a base de dados que melhor lhe aprouver. Depois, a gente vai ter que criar uma funcionalidade de registrar usuários usando Server Actions, e aí tem que ter nome, e-mail e senha. E aqui é um ponto importante. O NextAuth, ele não diz para a gente qual é a forma que a gente deve fazer a autenticação. A gente tem várias formas de fazer autenticação com o NextAuth. A gente pode autenticar com GitHub, com Google, com Facebook e por aí vai. Mas aqui neste mini projeto, a gente vai fazer a autenticação com Credentials. E Credentials é basicamente e-mail e senha. Você pode até usar outra forma de Credentials, mas o 99% é e-mail e senha. E o NextAuth não diz como a gente deve registrar esses usuários. Como a gente está usando Credentials, a gente que vai ter que gerenciar essa criação de novos usuários, onde que a gente vai armazenar esses usuários, no caso na base de dados, né? E como que a gente vai armazenar a senha e coisas assim. Então, por exemplo, a senha tem que ser criptografada, quem vai ter que fazer isso é a gente, porque o NextAuth é só o layer da autenticação e não de cadastro. Depois, funcionalidade de logar usuários usando Server Actions, funcionalidade de deslogar o usuário, então o usuário vai poder fazer logout, e renderização condicional. Então, na página inicial, lá no canto superior direito, tem uma tela de login, mas se você já estiver logado, ali deve mostrar um botão de dashboard. Eu falei tela, mas é botão. Então, no canto superior direito vai mostrar dashboard se você estiver logado, e se você não estiver logado, vai ter que mostrar login. Então, a gente vai fazer algumas renderizações condicionais baseado no estado da nossa autenticação. E por fim, um desafio extra, se você quiser ir além, é criar uma página para você poder alterar a senha. Para o usuário que entrar na sua aplicação, poder alterar a senha dele ou o nome dele. Isso é muito interessante para a gente treinar também Server Actions, se você quiser fazer. É muito interessante esse desafio extra. O design está aqui no Figma. Eu vou até abrir aqui, mas vou mostrar rapidamente. Mas a gente não precisa gastar muito tempo com esse design,
Por quê? Esse design já está implementado, a gente não vai precisar implementar nada de design, mas se você quiser dar uma olhada aqui, o Figma tem todo o design. O que a gente vai aprender nesse mini projeto? Next, Next.Auth e Prisma, basicamente. Requisitos é JavaScript, React e Next.js para a gente fazer esse mini projeto. Bora lá que eu estou super empolgado. Até mais. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer o fork do repositório. Eu posso clicar nesse link aqui, ou aqui embaixo, tanto faz. Eu faço o fork, eu já fiz o fork aqui. Vamos ver se esse fork já está sendo identificado pelo site do Codante. Verificar o fork, maravilha, encontrou o fork. Agora é só a gente fazer o mini projeto e fazer o deploy. Este é o meu fork aqui, então eu vou copiar o endereço dele para ir no meu terminal e fazer o clone desse fork. Então git clone, e eu colo aqui o endereço dele e ele está clonando para a gente o nosso projeto. Eu vou entrar na pasta do projeto, eu vou dar um npm install para instalar todas as dependências e logo depois eu vou abrir o VS Code para a gente começar a ver o código. Ó, o código está aqui. A gente tem a pasta app, né, do novo Next Router. E as rotas são rotas de autenticação, rotas de dashboard. Tá? Basicamente são essas. E essa é a home page. Então vamos dar uma olhada na home aqui. Simplifique seus estudos. A gente tem a home já toda implementada. Veja que tanto esse card de preço como a parte de login não está implementada. Então se eu clicar em login, nada vai funcionar. Mas vamos dar uma olhada nas rotas já de autenticação aqui. Então, primeira rota aqui de auth. Veja que aqui está com parênteses para mostrar que isso não faz parte da rota. É só um agrupador aqui de rotas. Então, a rota de verdade é /cadastro e /login, porque não tem o parênteses aqui do Next.js. Então, vamos na tela de login. Tela de login, essa página aqui. E-mail, senha. E veja que não existe nenhum formulário aqui para esses inputs e o botão nada está fazendo. Então é por isso que quando eu clico aqui, nada acontece. E de fato, essa tela aqui, nenhuma tela tem funcionalidade, né? Elas só estão aqui para a gente implementá-la. E depois a gente tem também uma rota /dashboard. Se a gente olhar aqui dashboard na página, então vamos lá. Ó. Vamos abrir a rota /dashboard. Veja que a rota está aqui. Eu tenho a rota aqui, mas se eu fizer logout, nada funciona. Porque, inclusive o nome aqui, esse nome é um nome falso, nada está funcionando porque eu não implementei nada, né? Então, feito isso, a gente já deu uma olhada nas telas básicas que a gente tem aqui na nossa aplicação. Agora, a gente vai começar a implementar a autenticação. E a primeira coisa que eu quero fazer com a autenticação é fazer o setup da nossa base de dados. E para isso a gente vai usar o Prisma. O Prisma, ele facilita a gente organizar a nossa base de dados, ele facilita a gente navegar pela nossa base de dados e facilita também a gente utilizar os dados dessa base de dados na nossa aplicação. O Prisma é um ORM, né? Object Relational Mapping. E vamos olhar a documentação aqui dele. Getting started. Vamos ver a documentação, como que a gente pode começar. Com Quick Start. Eu vou começar com MySQL, uma nova base de dados. Então aqui ele está pedindo para a gente criar um novo projeto, mas a gente não precisa criar um novo projeto, porque a gente já tem. Conectar nossa base de dados. Então, a gente vai ter que conectar a URL no data source. Peraí que eu quero fazer com MySQL. Olha que engraçado. Olha, tem um errinho aqui, porque o provider está PostgreSQL, mesmo quando eu mudo para MySQL. Mas tudo bem, a gente muda aqui para... Ah, tá. Faltou a gente ler, né? Aqui a gente tem que trocar o provider para MySQL, é isso que ele faz aqui. Maravilha. Mas eu acho que um passo antes, se a gente der uma olhada, é a gente rodar o npx prisma init. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é npx prisma e npx prisma init. Mas vamos instalar isso no nosso projeto, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Eu vou rodar um npm install prisma.
Está instalando. npx prisma init. Vamos ver o que ele fez aqui. Ó, veja que ele criou uma pasta Prisma com um esquema básico. E aí a gente tem que colocar no nosso .env, no .env, a gente tem que colocar a URL da nossa base de dados, tá? O que mais que ele fala aqui? Coloque o provider, que é aqui. E depois roda o Prisma DB Pool para pegar o que você tem na nossa base de dados, mas a gente não tem nada. E o Prisma Generate para gerar o Prisma Client. Para depois a gente começar a fazer o query da nossa base de dados. Então vamos lá. Vamos seguir esses passos aqui, né? Vamos trocar o provider que está aqui para MySQL. Então esse é o provider que a gente vai utilizar. O segundo passo é, que aqui na verdade está como primeiro passo, é a gente colocar a URL da base de dados no nosso .env. Aqui, ó. O Prisma já até deixou prontinho aqui. E aqui a gente vai ter que trocar essa URL para o MySQL. Então aqui ao invés de PostgreSQL, eu vou botar MySQL. E aqui eu boto a URL, o password, a porta e a base de dados, certo? Eu posso apagar isso aqui, ó. Então, usuário, password, porta e base de dados. Então vamos lá, usuário, eu vou entrar com root mesmo, sem password nenhum, porque a minha base de dados está desprotegida, como eu estou usando a base de dados local aqui. E depois a gente pode falar como a gente pode implementar isso em outras bases de dados, mas aqui eu estou fazendo a base de dados local, então para isso a gente precisa ter uma base de dados MySQL rodando e a porta básica do MySQL, a porta padrão do MySQL é 3306. E aqui na base de dados que eu vou criar uma base de dados que chama mp next auth resolução, tá? Essa vai ser o nome da base de dados que eu vou criar. Então, de novo, aqui é o conector, que é o MySQL, o usuário do MySQL, e a senha seria com 2 pontos, mas como minha senha, eu não tenho senha no root, eu não vou colocar nada. Aqui localhost, né, que é o host, que é local, a minha base de dados está local. Vou apagar aqui isso aqui. A porta, que para MySQL é 3306, e o nome da base de dados. Vou salvar isso aqui. E agora a gente vai rodar o Prisma Generate. Vamos lá. Prisma Generate. Ó, você não tem nenhum modo, olha, deu um erro. Deixa eu aumentar aqui. Você não tem nenhum modo definido no seu esquema.prisma que está aqui. Então nada vai ser gerado. Você pode definir um modelo como esse aqui, ó. Então vamos gerar esse modelo aqui, ó, embaixo do nosso esquema.prisma. Eu vou criar um model user que de fato é o único model que a gente vai ter. Então a gente vai ter um ID, um e-mail, um nome e a gente vai ter também um password. Deixa eu botar o nome para cima, ID, nome, e-mail, password. E o password aqui vai ser string. Maravilha? Então vamos rodar o Prisma Generate. npx Prisma Generate. Maravilha. Instalou os pacotes no nosso projeto que precisava. Gerou o Prisma Client. E agora a gente pode tanto fazer uma migration e migrar esses dados, como a gente pode fazer um DB push para deixar a base de dados sempre sincronizada com o nosso local. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar user em letra minúscula. Eu prefiro em letra minúscula. E agora eu vou rodar um npx prisma db push. Ó, então ele criou a base de dados aqui, ó. Criou a base de dados mp next auth resolução. E agora ela está sincronizada, ou seja, provavelmente a gente tem uma tabela user com ID, name, password e e-mail. Vamos abrir aqui o nosso gerenciador de base de dados. Eu uso o Table Plus. Vou procurar a minha base de dados. Ótimo. E olha só que legal. Eu já tenho uma tabela usuário que ela está com letra maiúscula. Não era o que eu queria. Eu queria com letra minúscula. Vamos ver se eu der um reload aqui, ó, npx prisma db push.
Aí, maravilha, ficou com letra minúscula aqui. E a gente tem um ID, um name, um e-mail e um password. Se a gente quiser ver a estrutura aqui, ó, ID é um inteiro, nome, e-mail, password é varchar 191. Ótimo. Então a nossa base de dados está conectada. A gente pode criar já usuários e conectar com a base de dados de forma muito fácil, muito simples, né? Se você quiser saber como criar um servidor MySQL, eu vou deixar o link aqui do lado para você ver como fazer o setup do MySQL local, que eu já tenho pronto, tá? Então, um pré-requisito aqui do que eu estou fazendo é ter o setup do MySQL já rodando, e já estava rodando na minha máquina, certo? Então agora a gente já tem a base de dados, já temos a nossa tabela usuário, agora a gente vai poder usar o Prisma e poder usar a nossa base de dados na nossa aplicação. Então o primeiro passo é a gente criar o formulário de cadastro de usuários. Então vamos fazer aquilo lá funcionar, os cadastros. Eu quero cadastrar quantos usuários eu quiser. Então vamos lá fazer o cadastro de usuários. Como eu já disse, o cadastro de usuários usando credentials, né, do NextAuth não é gerenciado pelo NextAuth. Então, vamos criar o cadastro de usuários sem mexer com o NextAuth ainda. A gente não tem o NextAuth instalado na nossa aplicação. A gente vai simplesmente fazer funcionar de forma simples um cadastro de register, né, um cadastro de usuários, e vai conectar isso à nossa base de dados. Ou seja, o usuário tem que estar na nossa base de dados quando a gente clicar registrar. Então vamos fazer isso agora? Então vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação. Vamos voltar aqui para o livro SaaS. Vamos vir em login, registre-se. Esta é a tela que a gente vai mexer a partir de agora, né? Vamos começar a fazer ela funcionar. Então vamos vir aqui no nosso app, fechar tudo. No app a gente vem em Auth, cadastro, e essa é a página de cadastro de usuário. Então a gente tem isso aqui, que seria o nosso formulário. Tá? Vamos criar um formulário, e aqui a gente vai utilizar do Next o form com letra maiúscula do Next, que é uma novidade do Next 15. Eu vou colocar aqui, eu vou envolver tudo isso dentro de um form com letra maiúscula, que é o novo componente do Next 15. Então vamos importar. Import form from next/form. Deixa eu ver, porque isso é novo. Vamos ver lá como que tá, como que é que importa esse next form. Next form. Vamos dar uma olhadinha. Components form. Isso aqui, ótimo. Ah, tá. É uma importação default. Ótimo. Então, vamos voltar para o nosso código. Não tem aqui as chaves. Importamos o formulário, que está aqui. E ele está falando, ó, está faltando uma action. Que é o que eu quero fazer com esse formulário aqui quando ele for submetido. Então, vamos botar uma action. Vamos botar uma funçãozinha que faz um console log. O que tiver aqui, ó, o que veio aqui, vamos ver, data. Vamos dar um console log de data para a gente ir fuçando. Então, deixa eu puxar para cá. Esse eu vou puxar para cá. Olha só, funções não podem ser passadas diretamente para Client Components. Tá? Eu preciso dizer que essa função aqui que eu estou passando é um use server. Tá, então aqui que eu vou fazer isso daqui, ó, esse console log, eu vou envolver em chaves e vou passar a diretiva use server. Maravilha, isso deve acabar com erro. Tananã, deu algum erro aqui ainda. Server actions tem que ser funções assíncronas, claro. Então, async. Ótimo. Maravilha. Então, toda vez que eu clicar agora, isso vai aparecer no meu console aqui, ó, do meu terminal. Então, veja, ele vem um form data. Todas as informações do form vêm aqui, ó. Então, olha que legal. Já vem um form data que tem um name, um e-mail e um password. E aqui do Next ele tem um ID
da server action dele, que ele gera isso automaticamente. Então, se eu colocar @lalá.com, vamos registrar aqui. Olha o que veio, vem todas as informações aqui. Com isso, eu já posso fazer um cadastro desse usuário, porque eu já tenho todas as informações que eu preciso, que é nome, e-mail e senha. Só que eu não vou fazer aqui no corpo desse form, né? O ideal aqui é a gente criar uma nova função, criar um novo arquivo de server action, que a gente vai colocar isso, vai encapsular essas ações aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó. Dentro da página cadastro, eu vou criar um arquivo que chama register_action.ts, que é um arquivo TypeScript, que eu vou passar um use server, e aqui eu vou definir a minha action de cadastro. Então, vamos lá, function, na verdade, async function, export default, porque eu vou utilizar async function, register action, e aqui lembra que eu vou receber um form data? Form data, até posso botar no TypeScript como sendo form data. E se você não sabe o que é form data, dá uma olhada aqui, ó, Mozilla Form Data, dá uma estudadinha, que é uma API da web. Opa, é uma API da web, esse form data. E você pode olhar ela aqui e ver tudo como funciona. Não é específico do Next isso, tá? Form data é uma API web. Então vamos lá, form data, recebeu form data. Eu posso dar um console log, mas não preciso mais. Agora eu vou começar a cadastrar o meu usuário. Então a primeira coisa que eu vou pegar todos os dados, eu vou transformar esse form data em um objeto. E para fazer isso, tem uma fórmula facinho de fazer, que eu vou botar aqui, ó, const entries é igual array from, eu faço um array from form data.entries, que é uma função, e depois com esse array eu pego os objetos, eu crio o objeto. Então const data igual object.from entries, passando entries. Então eu crio um objeto a partir desse array. E aí eu vou dar um console log nesse objeto que eu tenho, nesse data que eu tenho, para ver o que vem aqui quando eu cadastro um usuário. user@lalá.com 1, 2, 3, 4. Tá, mas eu não estou chamando isso em nenhum lugar, né? Na verdade, eu tenho que tirar essa action daqui. Eu vou apagar aqui e vou botar o register action, vou importar aqui diretamente e pronto. Eu passei a register action para cá. Então agora deve estar chamando aqui, ó. Vamos só dar um outro console log, só para termos certeza que está passando daqui. Server action register user. Maravilha. Então, lá. Olha só que legal. Então, ele trouxe aqui um objeto que tem o nome, o e-mail, o password, e trouxe já isso do próprio Next, tá? O Next coloca, ele insere, injeta o ID desta action para depois no front-end ele conseguir achar e tudo mais, tá? Ótimo. Agora, eu vou fazer um teste, ó. Se não tiver e-mail, nome ou senha, retorna erro. Então vamos lá. If data.email ou data name ou data password, eu retorno um... Aliás, eu vou jogar um erro aqui, tá? Então, throw new error. Você precisa passar todos os dados. Então, se eu tentar registrar aqui, ó, ele me dá um erro. Você precisa passar todos os dados. Ótimo, era isso que eu queria. E se eu passar alguma coisa, ele não dá erro nenhum e ele continua. Então, eu já tenho nossa primeira validação para criar o nosso usuário. Vamos lá, vamos continuar. A segunda validação que a gente tem que fazer é se um usuário existe. Mas eu não vou fazer ela agora, tá? Eu vou continuar eu vou criar o usuário, porque a gente não tem ainda nada na base de dados. E depois, se tudo der certo, a gente vai criar o usuário. Então, se não existir, cria o usuário. E aqui a gente vai utilizar o Prisma para a gente
manipular a base de dados, né? Então, criar usuário, puxar um usuário aqui. Se não existir, a gente cria um novo usuário. Então, agora, falta mais um passo aqui para a nossa base de dados. A gente precisa criar a nossa instância da nossa base de dados, né? E para isso, eu vou aqui em lib, a gente tem aqui esse lib aqui, ó. Eu vou criar mais um arquivinho no lib que vai chamar db.ts. Aqui é a instância da base de dados que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Eu vou importar o Prisma Client from prisma@client, esse carinha aqui. Depois, eu vou fazer um const db é igual new Prisma Client e eu vou fazer um export default db. Só isso, tá? Então, com esse db, eu vou conseguir manipular a base de dados pela minha aplicação. Só que existe um hackzinho para que, como a gente tem aqui o hot reload, né? Toda hora que a gente muda alguma coisa em qualquer arquivo, esse faz um reload. Isso faria com que a gente tivesse inúmeras instâncias do Prisma Client. Então a gente vai fazer um hackzinho para a gente só ter uma instância do Prisma Client, independentemente de quantas vezes aqui for reloadada, quantas vezes essa página for reloadada. Então a gente vai botar assim, ó. O constDB, na verdade, vai ser igual a um globalthis.prisma. E se não tiver o globalthis.prisma, ele vai criar um novo Prisma Client, tá? E aí, a gente vai fazer um if aqui, ó. If process.env.nodeenv. Se não for production, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que o globalthis.prisma seja o DB, tá? Então, se a gente vai em local, o globalthis.prisma.db. O ponto prisma vai ser igual ao DB. E para não dar esse errinho de TypeScript, a gente vai declarar um global no TypeScript, var prisma, é um prisma client ou undefined. E com isso, o nosso TypeScript, prisma minúsculo aqui, deve resolver os erros de TypeScript, de tipo, né? Ótimo, maravilha. A gente criou, então, o cliente do Prisma. E o que significa cliente? É a aplicação, na verdade, um objeto, né? Que ele é instanciado pela classe Prisma Client. Então, a gente tem esse objeto, uma instância de um Prisma Client, que a gente vai poder interagir com ele para fazer as coisas. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário, né? Então, vamos lá. A gente vai importar o DB. Então, db. E vamos já importar o nosso DB. Vamos importar. Por que você não achou? Vamos importar direto lá. Import db from @lib/db. /lib/db. Ótimo. Então db. E olha só o que a gente tem. A gente tem várias possibilidades aqui, ó, que o Prisma Client traz pra gente, ó. Se eu botar um Ctrl espaço aqui, ele mostra, eu posso conectar, desconectar, executar uma função raw, não, um SQL raw, mas eu vou aqui vir no nosso usuário, que é o único model que a gente tem. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Olha só. Tá vendo como o Prisma é autoexplicativo, né? A gente vai fazendo user, eu vou fazer um create, provavelmente é um create, né? E aqui no create eu passo o que eu quero criar. Então eu vou passar aqui um objeto data, ó, tá vendo? Data. E esse objeto data vai ter o meu e-mail. E aí eu vou colocar esse data.email. Eu tenho o name, data name, e tenho o password, que vai ser o data.password. Aqui ele está dando um erro de tipo, porque ele está falando que form data entry value is not assignable to type string. Então, eu vou ter que... Porque quando eu lido com form data, ele pode vir tanto dados como pode vir também arquivos, né? E eu preciso dizer que esse form data, ele está vindo arquivos. Arquivos não, dados, né? E não arquivos, e não undefined, nada disso. Então, eu vou dizer aqui, eu vou colocar um as, vou botar uma coerção, as, eu posso passar o meu objeto aqui como name, string, e-mail string e password string, mas não é nesse aqui. Peraí,
é no de baixo. Maravilha. Então, agora o meu TypeScript está mais tranquilo quanto a criar o nosso usuário. Vamos abrir aqui, ó, a nossa base de dados, que por enquanto não tem nenhum usuário, e eu vou tentar criar o primeiro usuário. user1@teste.com. Ó, ele zerou o meu cadastro, não disse nada, provavelmente deu certo. Se eu der um reload, opa, não funcionou. User 2. Tá. Vamos ver o que está acontecendo. Ele chamou essa server action. Ah, faltou a gente fazer um await. Await db user.create. Então vamos lá. user1.com. Vamos ver se na nossa base de dados a gente tem usuário. E aqui está ele, ó. Temos o usuário prontinho e cadastrado. Só que ainda falta um detalhe, né? Nosso password ele tem que ser criptografado. E para fazer isso, a gente vai usar uma biblioteca que chama bcrypt-ts, que é essa aqui, ó. bcrypt-ts. Que ela nada mais nos dá algumas funções para a gente criptografar nossos passwords, tá? Então eu vou instalar essa biblioteca. npm bcrypt-ts. Instalei ela aqui. E agora eu vou usar uma função que chama hashsync, import hashsync from bcrypt-ts. E aqui na hora de criar o password, eu vou fazer um hashsync disso aqui. E agora quando eu criar um user2, user2@teste.com, quando eu clicar em registrar, veja aqui na minha tabela, agora o password não mais vem 123, mas ele vem todo criptografado. E aí é claro que quando a gente for logar, a gente vai precisar comparar o que o usuário mandou de senha com esse password criptografado para ver se é a mesma coisa. Tudo bem? Mas eu ainda tenho o problema de colocar um user1, que é um usuário que já está criado, né? E eu quero fazer uma validação para isso. Olha só, se eu clicar em registrar aqui, ó, já dá um erro aqui, um erro que a gente não capturou, né? Que é justamente se um usuário existe, a gente não deve permitir que a operação continue. Então, a gente vai utilizar o Prisma, então, const user igual await db, que é o prisma.user. E aí, ao invés de create, a gente vai botar um find unique. E aqui, where o nosso e-mail é o data.email. Então, esse usuário, se ele já existir, então, if existir user, a gente pode, vamos dar um throw ainda agora. Throw new error, usuário já existe. Então, de novo, user1, que já existe, user1@teste.com. Agora sim, a gente tem um erro, mas o erro já está mais legível, né, pra gente. A gente tem um erro de usuário já existe. Ótimo. Criamos aqui a funcionalidade básica de cadastrar um usuário. Vamos revisar aqui o que a gente tem, ó. Então a gente criou uma server action que chama register action. E essa server action, primeira coisa que ela faz, ela pega os dados do form data e transforma para um objeto data, tá? E com esse objeto data a gente consegue manipular melhor com o JavaScript. Depois, a gente testa, ó, tem que ter e-mail, tem que ter name e tem que ter password. Se não tiver, a gente joga um erro. Depois, a gente testa que esse usuário não pode existir. Se um usuário existir, ou seja, se ele vier alguma coisa diferente de nulo, a gente vai mandar um erro novo, que é o usuário já existe e vai parar a execução. Agora, se tudo funcionar, ou seja, se tiver os dados corretos, se o usuário não existir, a gente vai, então, por fim, criar um novo usuário usando o Prisma user create e a gente passa os dados do usuário aqui. Então veja que
a gente já criou a funcionalidade de cadastrar um novo usuário. A partir de agora, é a gente plugar isso com o NextAuth para a gente poder fazer a nossa autenticação. Mas antes, eu queria pegar esses erros que estão aqui e eu queria mostrar eles na aplicação de uma forma mais bonita e com uma user experience, né, uma experiência de usuário melhor do que o que a gente tem agora. A gente fez a nossa página de cadastro e está tudo funcionando, exceto pelos erros. Se a gente tenta cadastrar alguma coisa que é inválida, o erro estoura aqui para a gente. A gente teria duas formas de resolver isso, de forma amigável para o usuário. A primeira forma é criando uma página que chama error.sx. Mas eu quero mostrar uma segunda forma que é nova no Next 15. Na verdade, não é tão nova assim, mas mudou de nome no Next 15. Então vamos dar uma olhada aqui no cadastro. E eu vou colocar o Use Action State agora aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar um hook, então tem que ser dentro da nossa função, do nosso componente. E eu vou botar assim, ó, const. Vamos botar data, por enquanto. Depois a gente vai desestruturar isso, tá? É igual Use Action State. E aqui no Use Action State a gente tem que passar uma action e depois um initial state, tá? Só que esse initial state eu vou passar como null, porque eu não vou usar nenhum estado inicial aqui na action state. E a action state que eu vou passar é justamente a register action, beleza? Então, nesse hook use action state, a gente passa uma action e um initial state. Ótimo, essa é a primeira parte. Só que a gente recebe aqui, como se fosse o estado do React, né? A gente recebe um state, a gente recebe uma nova action e a gente recebe um isPending, que é um booleano para saber se o formulário está ainda no estado pendente ou não, certo? Em que vem esse state? Na verdade, esse state nada mais é do que o retorno desta função aqui, registerAction, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos só ajustar os erros, né? Ele está vindo um erro, por quê? Porque agora a nossa action que a gente coloca aqui como argumento, a registerAction, ela tem que ter dois argumentos, não mais um só. A gente vai botar aqui um previewState e o formData. E aí eu vou botar um N aqui, tá? A gente não vai usar esse previewState, por isso que eu botei eu botei com um underline na frente. Ótimo, agora a gente vai importar a useActionState e veja que está tudo funcionando aqui sem mais erros. Se eu fosse na registerAction e tirasse esse previewState aqui que eu acabei de colocar, veja que ele me dá erro, ele não deixa eu continuar. Eu preciso colocar um previewState, mesmo que eu não vá usar. Um previewState aqui, certo? E isso daqui retorna o estado, a formAction e o isPending. Agora, na action aqui, eu não coloco mais a registerAction, mas sim essa formAction que eu recebi do useActionState. E maravilha, tá tudo funcionando, não fosse por um probleminha. E aí são os vários problemas do Next que a gente tem que se acostumar para ser mais produtivo. Eu tô lidando aqui com um hook, né? Use é o prefixo de um hook. E um hook só pode ser utilizado num client component, ó. Olha aqui que ele fala, ó. Esse hook só funciona num client component. Então, a gente tem que colocar um use client. Maravilha? E aí, vai dar mais um erro, porque eu estou falando que essa é uma função assíncrona e no client não pode ser função assíncrona. Ótimo, isso está resolvido. Aqui, o que a gente faria, na verdade, e eu vou fazer agora, tá? Pegar só a parte do formulário e falar que essa parte do formulário é um client component. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, um componente que vai chamar registerForm.txt. E aí, assim, eu vou botar um useClient aqui, ó. Export default function registerForm, que esse vai ser o meu componente. E eu vou pegar o form que está aqui, vou dar um Ctrl X, jogar no registerForm. Eu só preciso importar todas as funções, eu preciso importar, e agora eu vou botar o registerForm aqui. Ótimo. Aqui eu tiro o useClient, tá? E eu vou puxar tudo isso aqui, ó.
Vamos jogar lá no register form. Esse não precisa. Card eu não preciso. Register action eu vou precisar. O link eu não preciso. Use action state eu vou precisar também. E aí eu tenho que pegar isso aqui e vou jogar para o meu register form. Maravilha? Importei tudo. E agora deve estar funcionando. Então veja, o que eu fiz? Eu continuei a page, a página principal, como... Peraí que eu acho que ele deu um erro ainda. Tá, agora aqui eu tenho que tirar o use client, né? Deixa eu organizar os imports. Maravilha. Funcionou e tudo certo. Então veja, agora eu tirei o formulário que estava aqui no register form e eu botei ele num componente à parte. Esse formulário estava nessa página, agora eu botei ele no register form. E no register form, aí sim eu tenho o use client, eu tenho um componente cliente que é só o formulário interno que eu uso o use action state aqui. E aí a gente pode colocar as informações de uma forma melhor para o usuário. E como que a gente pode fazer isso? Vamos lá no nossa register action e toda hora que der um erro, eu vou, em vez de lançar um erro novo, eu vou retornar error preenche todos os campos. Success false. Na verdade eu vou botar success false e message. Tá? Esse vai ser o padrão aqui da minha mensagem. Preenche todos os campos. Se o usuário existir, em vez de lançar um erro aqui, eu vou retornar um objeto com a mensagem este usuário já existe e success false. E se der tudo certo, se a gente criar a base de dados, aí eu vou retornar um success true, usuário criado com sucesso. Então veja, agora se eu tiver erro, ó, eu estou colocando nada. Era para me jogar um erro, né? Mas agora ele não está mais lançando erro. E o erro está, na verdade, nesse objeto aqui que eu estou retornando do register error. Então vamos lá. Ó. Aqui antes do form, eu vou colocar um fragmento aqui para eu colocar o meu erro aqui. Vamos lá. Então, state.success igual a false. Se não tiver sucesso, eu quero colocar o erro aqui. E o erro vai ser uma div. Vamos tirar tudo. Aliás, vamos deixar. Ele já deixou até um alertazinho. Acho que ficou legal. Tá, ele só dá no erro de tipo, porque aqui success true, success false. Beleza. Então essa função... E ó, é porque eu botei aqui como... Você já deve ter visto isso, né? Eu botei como string, mas não é string. Então, se o sucesso não deu certo, erro preencha todos os campos. Só que aqui eu vou deixar um text XS, bem pequeno. E olha só que legal. Ele mostra um erro. É claro que aqui tem um layout shift, né? Tá vendo? Ele tá mudando. Daria para fazer um pouco melhor isso, tá? Mas aqui a ideia é só mostrar o princípio de a gente mostrar o erro para o usuário na tela, usando essa nova forma que é o use action state. Tá, vamos botar aqui um margin bottom 6 também, só para dar uma diferença aqui. Aí, beleza. Preenche todos os campos. E se eu usar colocar um usuário que já existe, a mensagem deve ser diferente. Ó, esse usuário eu sei que já existe. Erro, este usuário já existe. Maravilha? Então, a gente mostrou para o usuário os erros de uma forma interessante. E aqui esse spend aqui eu posso usar aqui nesse botão. Ó. Eu vou botar disabled igual a spending. Então, se está pendente, rapidamente dá para ver que ele fica desabilitado o botão. Isso já vem de graça para a gente também com use action state. Então, a gente tem um estado que a gente usa para setar em tudo que a gente quiser que venha lá da nossa action. A gente tem a própria form action retornada aqui e a gente tem um pending state, né? Um estado de pendente ou não, que é um booleano que a gente pode utilizar para botar um loader ou colocar o botão para ser desabilitado e por aí vai. Então veja, usamos uma nova funcionalidade do Next 15 que chama use action state. Espero que você tenha gostado. Agora vamos, propriamente dito, entrar
no Nextauth e fazer o login desse usuário. Bom, vamos finalmente instalar o Nextauth aqui na nossa aplicação. E uma coisa que a gente já vai ver quando a gente clicar no Get Started, na instalação aqui do Nextauth, e é muito importante, que a gente tem que instalar a versão beta do Nextauth. Porque se a gente não instalar a versão beta, a gente vai instalar a versão 4. E a versão 4 é muito diferente do que a gente vai vir por aqui. Então vamos instalar a versão beta, que vai vir a versão 5, que já está relativamente, eu vou botar muito entre aspas, porque é uma versão beta, mas já está relativamente estável para a gente utilizar. Não que seja possível, aí tem que dar uma pesquisada, ver se ele já recomenda usar em produção, provavelmente não, porque ainda está em beta, mas para aqui os nossos propósitos, para a gente aprender, ela está relativamente estável. Faz tempo que eu já estou brincando com a versão beta e não mudou nenhuma API que eu tenho utilizado, pelo menos as APIs básicas, tá? Então vamos lá, vamos instalar Nextauth. Vamos para a nossa aplicação, npm install nextauth@beta, e vamos fazer o setup do environment. Aqui ele fala para rodar o npx auth secret, que ele nada mais vai do que colocar no nosso .env, aqui ó, ele botou no .env.local, pode deixar. Ele botou um auth secret aqui, que é uma chave que vai criptografar a nossa sessão, tá? Então ele coloca automaticamente. E agora configurar o Nextauth. Vamos ver aqui como que ele faz para configurar. A primeira coisa para configurar, a gente tem que criar as rotas de API, porque o Nextauth, no Next, né? É redundante falar isso, mas não tanto. Quando eu falo Nextauth no Next, é porque existem outros frameworks que a gente pode instalar o Nextauth, tá? Não é só no Next, tá? Antigamente era só no Next, por isso que o nome é Nextauth. Mas a gente pode instalar, e aí inclusive foi renomeado de Nextauth para auth.js. Então, no Next a gente precisa setar as rotas API, tá? Então, isso aqui que a gente vai fazer aqui, ó, tá? A gente vai colocar um route handler nas rotas API. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. Então, a gente vai vir no app. Vamos criar uma nova pasta que vai chamar API. E dentro dessa nova pasta, a gente vai criar uma pasta que chama auth. E dentro dessa nova pasta, a gente vai criar uma pasta que chama .nextauth. Isso daqui é um catch-all, né? Uma rota que para qualquer coisa que você colocar nessa rota /auth, /lá, ele vai pegar. E aqui dentro a gente vai criar um arquivo que chama route.ts. Configuramos isso. Vamos copiar o que está aqui, ó. Simples. E a gente tem que importar esses handlers do @auth, que é esse arquivo aqui, ó, que a gente tem que criar também. Então a gente cria uma rota do Nextauth e cria na raiz também um arquivo que chama auth.ts. Criar na raiz um arquivo que chama auth.ts. E aqui a gente vai copiar isso daqui por enquanto, tá? É nesse arquivo auth.ts que a gente vai setar todos os nossos providers de autenticação e especialmente o provider de credentials, que é o que a gente vai utilizar nesse mini projeto. Mas é isso, tá feito e vamos importar, né, claro. Deixa eu ver se agora ele importa fácil. Beleza. Ué. Ele não tá identificando aqui. Vamos lá de novo. From @auth. Maravilha. E agora tá feito o setup do Nextauth. É simples, né? Muito simples. Para ver se está funcionando mesmo, a gente pode entrar numa rota, que é a rota de providers. Vamos lá entrar na rota da nossa aplicação. Vamos no livro SAS aqui. E aqui, ó, na rota eu vou botar API /nextauth. Não, /auth, né? /providers. E se estiver funcionando, ele deve mostrar um JSON com todos os meus providers. Como eu não tenho nenhum aqui, ó, ainda não colocamos nenhum provider, né? E se você quiser saber o que é exatamente o provider, dá uma olhada na documentação. Mas basicamente um provider é um provider de autenticação. Não sei qual a melhor palavra para dizer, mas um credential é um provider. Então você pode ter um provedor de credentials, que é de e-mail e senha. A gente pode ter o provider do GitHub, que é outro provider. O Google é outro provider. LinkedIn é outro provider. Facebook é outro provider. Apple é outro provider e por aí vai. Então a gente tem vários providers possíveis, tá? Então depois dá uma olhada na documentação para ver exatamente o que são os providers. Se eu colocar um provider de credentials aqui, ó,
credentials. Olha aqui, eu importo aqui, ó, credentials, e eu passo um objeto vazio, porque eu não vou configurar nada por enquanto. Quando eu entrar nessa rota /API, /auth, /providers, veja o que vai acontecer. Ele vem aqui um item no meu objeto de providers, que é o providers, o credentials, tá? Maravilha? Então, eu vou até deixar o credentials aqui, porque é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Então vamos configurar as credentials dentro do NextAuth, tá? Então, o NextAuth ele não sabe exatamente o que a gente está passando para logar o usuário. Pode ser o CPF e uma senha, pode ser o e-mail e senha, pode ser um username e senha. Então a gente tem que falar o que a gente quer fazer para o usuário se logar. Então aqui a gente pode passar um credentials para dizer, ó, NextAuth, eu quero logar o meu usuário com e-mail. E aí, eu vou passar um objeto vazio e password. Pronto. E-mail e password. Tanto é que agora, se eu entrar no em vez de providers, eu botar sign in, veja que ele vai me dar um e-mail e password aqui. Ele já me dá essa tela, mas a gente não vai utilizar essa tela do NextAuth, tá? Mas ele dá só para, se a gente quiser testar, alguma coisa assim. Beleza, eu marquei que eu quero o meu e-mail e password. E aí uma outra coisa muito importante é a função authorize. Essa função authorize, aqui, ela vai receber um credentials, que eu vou dar um console log, e eu vou retornar um true ou falso. Aliás, eu vou retornar um usuário ou null, tá? Então eu vou retornar null se eu não quiser que o usuário faça login de jeito nenhum, ou retorno um usuário se eu quiser que faça login. Então aqui vai ser a lógica que eu vou colocar de autenticação. Falta um O. Se é autenticado, retorna user. E se não autenticado, retorna null, tá? Tanto é que eu botei null aqui, então não importa o que eu faça, eu posso botar meu usuário e senha corretos, ele vai dar failed. E aí a mensagem de erro é essa aqui, ó, check details que você forneceu. Deu erro. Por quê? Porque eu nunca vou retornar um usuário. Agora, por outro lado, se eu retornar um usuário aqui, vamos botar um usuário falso. Name Roberto, e-mail roberto@teste.com e password 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não importa o que eu fizer, agora eu sempre vou autenticar meu usuário. Se eu botar qualquer coisa, ele vai me autenticar. E como que eu sei que autenticou? A gente vem aqui, ó, vamos vir no DevTools e a gente coloca Application e a gente vai ver aqui os cookies. Ele seta pra gente um cookie de uma sessão aqui. Então veja que agora a gente está autenticado para o NextAuth, mesmo sem passar nada, porque eu estou dizendo, ó, não importa o que a pessoa tentar autenticar, autentique ela com esse usuário aqui, Roberto. Tanto é que se eu pegar esse usuário aqui e eu falar qual que é o nome desse usuário, ele vai me dar Roberto, mesmo eu tendo colocado qualquer outra coisa ali nesse formulário, tá? Então isso aqui eu tenho que colocar uma lógica. Eu não posso sempre retornar um usuário e não posso sempre retornar null. Eu tenho que retornar. Se o usuário está na base de dados e a senha foi correta, retorna o usuário. Se o usuário não está na base de dados ou a senha está incorreta, retorna null e não deixa autenticar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos agora para a lógica de autenticação. Eu vou fazer uma função que é um find user, porque eu preciso procurar o usuário, né? Então, procura usuário com credenciais, tá? Então eu vou fazer uma funçãozinha que eu vou passar aqui, ó, um find user by credentials. Eu vou criar essa função e aqui eu passo e-mail e password, tá? Então essa função ela vai ser responsável, ó, se eu tenho um usuário com esse e-mail e com essa senha, ele me retorna um usuário. Se não, ele me retorna null. Então eu vou botar const user é igual a await find user by credentials. Eu posso colocar ela onde eu quiser essa função, tá? Eu posso inclusive colocar junto aqui da minha autenticação, do meu login. Para facilitar, eu vou deixar aqui dentro do login, tá? Mas o ideal é que a gente crie uma função à parte, em um model, deixe mais organizadinho. Mas aí vai depender do seu projeto, como você organiza seu projeto. Não tem certo ou errado. Cada pessoa e cada organização organiza as pastas do Next de uma forma diferente. Inclusive existem, se você quiser dar uma pesquisada, formas que algumas pessoas acham melhor de organizar
as suas pastas do Next, mas não tem certo e errado, tá? Por isso mesmo que para facilitar e para didática, eu vou colocar aqui dentro do login mesmo. Eu vou colocar aqui, ó. Aliás, melhor. Não vou colocar dentro do login, não. Eu vou colocar dentro do nossa lib aqui, ó. E eu vou botar um que chama user.ts. Beleza, é uma função que está dentro do user. Ótimo. Então eu vou botar export default, não, export function, async function, find user by credentials, e aqui e-mail password, e aqui passando e-mail string, e password passando string. E aqui, deixa eu fechar aqui, ótimo. E essa função ela vai ser responsável por procurar na minha base de dados as credenciais. Então, const user igual await db, então vamos para a base de dados, e aí, user.find first, e aí eu vou procurar o find first, where o e-mail é igual e-mail, e o password, na verdade, aqui a gente vai ter que fazer, na verdade vamos pegar e-mail é igual e-mail, tá? Então a gente vai pegar o usuário para ver se esse usuário existe, antes de testar a senha. Então, if, se não tiver usuário na base de dados, a gente retorna nulo. Lembra que a gente tem que retornar ou um user ou nulo. Vou até botar aqui, ó. User, na verdade é promise, e aqui um user, ou null. Na verdade é promise null, né? Maravilha. E aqui eu vou colocar o tipo aqui do user, type user, e-mail, password. Beleza? Então aqui ele vai retornar um user ou null. E já está me dando erro aqui, ó. Vou botar um return null aqui. Para não me dar erro. Ótimo, beleza? Então, ó, primeiro, peguei o usuário. Vou procurar na base de dados se tem um usuário com esse e-mail. Não tem com esse e-mail, não dá como autenticar. Nem tem o usuário, tá? Então vou retornar nulo. Agora, se tiver usuário, agora eu tenho que checar se o password é correto. E aí eu vou fazer uma função assim, ó. Const password match é igual compare sync daquela biblioteca que a gente usou, que é o bcrypt.ts, e eu vou comparar uma string com o hash, né? Então a string vai ser o password, que eu estou passando no login, e a hash vai ser a hash que está lá na base de dados, que é o user.password. Veja que ele já vem o usuário, e aqui vem o usuário com ID, name, e-mail e password. Tá? If password match, return user, se não, retorna nulo. Só que aqui eu não quero retornar o usuário inteiro, tá? Eu vou retornar um e-mail, user, name, username e e-mail user.email. Tá? Porque eu não quero retornar o password também. Faltou fechar, tirar essas aspas aqui. Aqui eu tenho que colocar name, string, meu usuário, e password, string. Vou colocar isso. Ele está reclamando porque nem sempre vou retornar e-mail, password, name. Aqui, nome. Ah, está duplicado o password. Ele ainda está reclamando. String ou null não pode ser. Tá, é porque username aqui. Olha só. Quando eu fiz o meu esquema lá, eu botei que o name é nullable. Mas eu não vou deixar ser nullable. Pronto. Agora ele deve resolver. Acho que eu vou ter que fazer um npx prisma db push. Beleza. Agora sim. Agora a gente sabe que não, o nome é obrigatório aqui. Só o password que não. Ainda está me dando erro. Function lacks ending return statement. Ah, é porque não tem nada aqui. Return null. Beleza. Então veja.
Vamos de novo dar uma revisada nessa função aqui. Eu criei uma função find user by credentials, em que na base de dados eu procuro o usuário pelo e-mail. Se eu não achar o usuário com aquele e-mail, eu vou retornar nulo, ou seja, não vou conseguir logar. Se eu achar com aquele e-mail, eu vou ver se o password que ele passou aqui é igual o password da minha base de dados. Aqui vem da base de dados, e aqui é o que passou. Aqui vem do login. E aqui vem da base de dados, eles têm que estar iguais. Não é iguais, porque na verdade ele vai comparar um texto não criptografado com a criptografia. A gente não consegue decriptografar isso aqui que vem na base de dados, né? Se eu pegar aqui, ó, e mostrar isso aqui, ó, a gente não consegue decriptografar. Seria uma falha muito grande a gente poder decriptografar. O que a gente consegue dizer com a criptografia atual é se uma string ela é compatível com esse hash. É isso. É isso que a gente pode fazer. Agora eu desafio qualquer pessoa a tentar descriptografar isso aqui. Impossível, tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Vamos voltar. Opa, vamos voltar aqui. É isso que ele está fazendo. Então, de novo, se a string passada pelo login for compatível com o hash que está na base de dados, isso daqui vai dar um true. Se não, vai dar um false. Se for true, retorna o usuário. E aqui já é um usuário. Se não, retorna nulo. E aí a gente não vai autenticar. Então agora falta a gente colocar isso aqui lá no nosso auth.ts, no nosso authorize. Veja que a gente já tinha colocado, ó. Eu vou importar agora. Importei. Aqui ele só quer o e-mail e o password. Aqui eu vou passar o credentials.email e credentials.password. Aqui ele está reclamando. Por quê? Vamos passar um as string e um as string aqui também, tá? Ótimo. Então ele vai procurar um usuário com credenciais. Se não autenticado, então if... Na verdade eu nem preciso mais fazer isso daqui, né? Eu posso simplesmente retornar return user. Porque esse user aqui ele pode ser um usuário ou pode ser nulo, tá? Então ele vai retornar nulo se não der certo, ou vai retornar um usuário se der certo, e aí ele vai deixar autenticar. Vamos ver lá se está tudo funcionando? Vamos lá naquela rota de API /sign in, que veio de graça pra gente. Essa rota aqui, /auth, tá? /API /auth /sign in. Essa rota, o nextAuth, ele dá pra gente fazer testes. Então eu vou botar qualquer coisa que não existe lá, e obviamente ele vai me dar um erro. E quando eu coloco user1@teste.com e coloco a senha dele, user1@teste.com e coloco a senha dele, que é 123.123.123.123, veja que deu errado. Vamos lá no application, vamos apagar todos esses cookies aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que acontece com esses cookies? Ó, user1@teste. Deixa eu dar um reload só para tirar esse erro aqui. Ó. Ele tem dois cookies aqui por enquanto. O callback URL e o CSRF token. Nenhum desses diz que está autenticado. O cookie de autenticação tem que ser o de session, tem que ser o da sessão, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se eu colocar qualquer coisa, falhou, continuo com esses dois cookies, tá? Ótimo. Deixa eu tirar o erro. Agora vamos autenticar com o usuário que existe. User1@teste.com. Vou fazer o sign in. E eu acho que eu tô com o e-mail sem errada. Vamos ver. User1@teste.com. 1, 2, 3. Ah! O que aconteceu aqui? Quando eu criei o usuário 1, tá vendo? Eu ainda não tinha implementado o hash, né? É por isso. Então vamos apagar ele. Vamos registrar novamente. Vamos lá no register. No /register. Vamos registrar novamente o usuário. Login. Registrar. User1@teste.com. 123, 123, 123, 123. Registrei. Maravilha, registrei. Vamos agora voltar para onde a gente estava.
Vamos olhar aqui os cookies. E eu vou olhar na base de dados agora, só para ter certeza que a gente tem user 1. Tá vendo? Agora a gente tem o usuário user 1 e temos o hash do password. Ótimo. Vamos agora, deve funcionar. User1, @teste.com, 123, 123, 123, 123. Sign in credentials. Olha só, ele já saiu dessa página. E aqui sim, finalmente, ele me colocou o token de sessão. E nesse token de sessão, tem o meu usuário e tem minha senha. Só que tudo criptografado também. Isso aqui a gente consegue decodificar, o NextAuth consegue decodificar porque a gente tem a chave de codificação. E qual que é a chave de codificação? É isso aqui, ó. É o que está no nosso .env.local, tá vendo? Por isso que ele tem esse auth secret aqui, que a gente não pode dar para ninguém, porque aí as pessoas conseguiriam decodificar e tem falha de segurança aí, tá? Mas basicamente a gente tem na nossa sessão agora o nosso usuário e o nosso nome. Maravilha? A gente tem tudo aquilo lá que a gente passou. E conseguimos fazer o login. Mas é claro, fizemos com o endpoint do NextAuth. Agora a gente tem que fazer o login com o nosso próprio endpoint. Vamos fazer isso? Bom, a gente já tem o login funcionando por trás dos panos. Agora, a gente precisa conectar a essa nossa tela de login. Então é isso que a gente vai fazer agora. Veja, a tela de login, a gente tem uma page.txt e tem um error.txt também. Eu vou apagar esse error.txt porque a gente não vai utilizar, tá? A gente vai fazer os erros acontecerem todos no front-end usando useActionState e não mais jogando um erro, né? Fazendo um throw new error, nada disso. Então eu vou apagar essa tela de erro, depois você pode implementar se você quiser, mas só para ficar mais simples aqui o que a gente tem. Então a gente tem nessa página page aqui, de novo, temos um formulário que está aqui, eu vou dar um Ctrl X e vou botar dentro de um form com letra maiúscula, do Next Form, e vou colar aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui, na verdade, eu vou dar um Ctrl X e vou criar um login action aqui dentro, tá? Na verdade, melhor, vou criar um form, eu vou chamar de login form.txt e aí vou deixar o nome de export default function login form. Eu estou extraindo para um componente à parte para que eu consiga usar esse componente como sendo um componente de cliente, né? Use client. Esse é um componente cliente. Vamos importar tudo que a gente tinha lá em cima. Dá um Ctrl C geral aqui, acho que é mais rápido, e apagando o que a gente não vai utilizar aqui. Maravilha. E o form está faltando uma action, que por enquanto eu vou deixar uma função vazia. Ótimo, maravilha. Temos o nosso form aqui, e óbvio que ele tem que funcionar, né? Não está funcionando ainda. Vamos linká-lo aqui. Deixa eu organizar aqui as importações. E aqui dentro do card content a gente precisa colocar o nosso login form que a gente acabou de criar. E agora ele deve aparecer aqui. Maravilha, ótimo. Esse login form aqui, ele não tem nenhuma action acontecendo nele. A gente precisa fazer uma action de login. Então vamos criar aqui no login mesmo uma login action. Então vamos lá, ó. Vou criar um novo arquivo que vai chamar login action.ts. E aqui eu estou usando camel case com letra minúscula junto. Eu não estou me importando agora muito em sistematizar, tá? Mas basicamente o que está com .ts é a nossa action e o tsx são os nossos componentes React, tá? Então, uma login action, a primeira coisa que qualquer action do Next a gente tem que fazer é colocar a diretiva use server, porque ela só vai rodar no servidor e não vai rodar no cliente. Depois, a gente vai fazer a função export default function login action. E lembra que uma action ela recebe o form data. Form data. Maravilha. E aqui é o tipo do form data, que é um form data, que é uma web API. E depois eu vou esperar await sign in. E, se sucesso, redirecionar para dashboard. Tá? Ou melhor, nem preciso botar aqui esse redirecionamento, vamos só fazer o sign in. E esse await sign in nada mais é do que um await sign in mesmo. Await sign in. E aqui eu vou pegar o sign in lá do nosso @auth, que é aquele arquivo auth que a gente fez.
Ó, tá vendo que no arquivo auth a gente... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que a gente exporta tudo isso aqui, ó. A gente exporta o sign-in, o sign-out e o auth, que é pra gente que com essa auth a gente pode pegar a sessão. Então eu vou importar agora esse sign-in. Então vamos importar await sign-in do @auth. E aqui eu vou passar qual que é o provider que eu quero. Veja que tem vários providers já. Todos os providers do NextAuth. Mas aqui vai ser Credentials. Esse vai ser o Credentials. E aqui a gente vai passar as opções da Credential. Ou a gente pode passar, ó, veja que a gente pode passar, quando eu deixo aqui, botar a vírgula aqui de novo. Veja que tem opções ou um form data, que é o que a gente vai passar agora. Vamos passar o form data. Certo? A gente tem todos os dados de form data. Por quê? Quando a gente passa o form data aqui, ele vai pegar lá no nosso auth.ts e ele vai receber aqui. E aí ele vai colocar isso num objeto e a gente vai ter acesso aqui ao e-mail e ao password. Tudo bem? Então vamos voltar aqui na nossa login action, await sign-in. Se não der certo, o NextAuth automaticamente já vai estourar um erro para a gente. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Então, essa função está correta, login action, e aqui no login form eu vou colocar um login action. Pronto, só isso e nada mais. Isso já está funcionando. Vamos ver aqui, ó. Se eu botar qualquer coisa que vai me dar um erro, veja que ele já estoura um erro aqui. Peraí, vê se é isso mesmo. Callback route error. Tá, e o erro era porque eu estou passando o form data, não o form data correto, estava passando o tipo do form data. Agora sim, vamos lá. Eu clico em login. E olha só, agora sim ele me dá um erro correto, que é o Credentials Sign-in. Esse erro ele dá por padrão o NextAuth quando a senha e o usuário estão errados. Tanto é que, se eu der um reload aqui e colocar o usuário certo, user1, @test.com, 123, 123, 123, 123, veja que agora ele não me deu mais o erro de callback. Então, e provavelmente eu estou logado, né? Se eu abrir aqui no F12, vamos acompanhar aqui. Ó. Vamos lá na aba Show Application. Vamos ver os cookies. Vou puxar mais aqui. Eu vou apagar esse cookie de sessão. Então veja, eu não estou com sessão. E eu vou colocar agora aqui user1 @test.com 123, 123, 123, 123. E veja que agora eu estou com a sessão. Então eu loguei corretamente. É só que ainda eu não fiz o controle de que essa página não pode ser exibida para quem está logado. E para dar a impressão de que está logado, né? A gente tinha que redirecionar para o dashboard e tudo mais. Mas então, de novo, se eu colocar qualquer usuário errado aqui, eu vou receber, vai estourar um erro de Credential Sign-in. E eu não quero que isso aconteça, porque eu quero mostrar um erro de uma forma mais bonita para o meu usuário, né? Então vamos fazer isso agora. Olha só, esse meu erro está estourando aqui, ó, no await sign-in, nessa função aqui. E de propósito mesmo, se você que depois quiser dar uma lida nas documentações, esse Credential Sign-in é para estourar mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um try catch. Eu tento fazer isso, catch o erro, e aqui eu dou um console error. E agora, ó, se eu fizer aqui, eu estou estourando o erro. Ó, tá vendo? E o erro está só aparecendo no meu console.log. E o erro é esse tipo Credential Sign-in. Então, o que a gente pode fazer aqui agora é mostrar de uma forma bonita para o nosso usuário este erro. Agora vamos mostrar então esse erro de uma forma mais bonita para o nosso usuário, né? Então, esse erro de Credential Sign-in é quando o usuário colocou e-mails sem errados. Então aqui, ao invés do console error, eu vou retornar. Lembra que a gente vai utilizar o use action state para gerenciar esses erros e mostrar esses erros de forma bonita para o nosso usuário? Então vamos lá. Na login action, então aqui, quando der certo, eu vou retornar success true e não vou retornar nenhuma mensagem, porque a pessoa logou, eu não preciso de nenhuma mensagem. Agora, quando eu tenho um erro aqui, eu vou retornar success false. E a mensagem vai ser:
If e.type é igual credentials sign in, isso significa que colocou alguma coisa errada. Ou o nome do usuário não existe, ou a senha não bate corretamente. E aí eu vou retornar este erro aqui. Sucesso falso, erro. As credenciais estão incorretas. Suas credenciais estão corretas. Ou dados de login incorretos. Aqui a gente não fala se a senha está errada, ou se o usuário não existe, ou nada disso, porque é bom a gente não dar nenhum detalhe sobre se existe ou não usuários com aquele e-mail e tudo mais, porque as pessoas poderiam explorar de forma maliciosa isso. Maravilha! E se for outro tipo de erro, ops, algum erro aconteceu. Maravilha? Então tá. Agora, isso aqui não vai mais estourar nenhum erro, certo? Ele só está mostrando o erro aqui internamente. Eu vou pegar isso daqui, que eu retornei, então retorno success true ou retorno erro success false. E aqui eu vou preparar para que a gente use o use action state. Então vamos lá no login form. Const state form action is pending. Essa é a tríade de que vem nesse array aqui do use action state do React. E aqui a gente passa login action e passa null como o primeiro argumento, como o primeiro estado inicial, né? A gente não vai mexer com o estado inicial, então a gente passa null. E no login action aqui, ele está me dando um erro porque eu preciso preparar essa função aqui, eu preciso receber também um preview state como primeiro argumento. Eu vou botar n, por enquanto, que a gente não usa. Vou botar um underline aqui para ele não me mostrar nenhum erro. Ótimo. E tudo parece estar funcionando. Só que aqui, essa action não pode ser mais a minha login action. Vai ter que ser essa form action que eu recebo aqui do use action state. Ótimo. Vamos colocar aqui o nosso erro. É state.error. E a gente coloca um erro, tá? Deixa eu botar... Vamos ver se isso vai acontecer. Ó que maravilha, dados login incorretos. Só que eu vou botar igual o do register, tá? Então vamos lá no register form, isso. Vou pegar essa div aqui, ó. E vou colocar aqui. Opa. Erro. E aqui state.error.message. Espera aí, que ele deu errado. State.message. Não, aqui é state.success igual a false. Se não tiver sucesso, ele vai me dar isso aqui. Deixa eu... Ó, a gente retorna success false. Ah, aqui é message, né? Em vez de error. Message. Ótimo. Então, state.message. Vamos ver? Erro. Dados de login incorretos. Maravilha? E se a gente colocar o usuário certo? Vamos lá. user1@teste.com. Ops, algum erro aconteceu. Eu estou recebendo algum outro erro que não é o erro de credentials. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Não, na verdade não recebi nenhum erro. Ah não, recebi sim, vamos ver aqui. Ah não, aqui foi o erro de dados de login incorreto. Eu tô achando que o jeito que eu tô colocando state success. Ah, faltou um igual aqui, ó.
Tá, por quê? Porque quando vinha vazio o success, ele ainda estava mostrando o erro, né? Então vamos lá, de novo, ó. user1@teste.com 1, 2, 3, 4. Ops, algum erro aconteceu. Ele está mostrando um erro e eu não tenho um erro. user1@teste.com. Será que está vindo algum erro mesmo? Então, o que a gente vai fazer, ao invés de passar o form data, vamos passar aqui um objeto com tudo. Então, e-mail, form data get email as string, e aqui eu vou passar um redirect false, tá? Que eu não quero redirecionar a princípio. Então, vamos lá, user1@teste.com, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maravilha, estou logado. Se eu procurar aqui, ó, no minha application, eu vejo que eu tenho uma seção nova, ó. Eu vou apagar, vamos logar novamente. user1@teste.com 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veja que eu estou logado. Agora, se eu colocar qualquer usuário que não existe, erro dados de login incorreto. Então, com isso, a gente finaliza a parte de login, né? A gente tem a funcionalidade de login. Mas está muito estranho ainda, porque a gente não está fazendo nada com esse login. Calma. A gente vai agora fazer os testes em todas as páginas, se a gente está logado ou se não está. E se tiver, pode ou não pode acessar uma página. Aí não é uma questão de autenticação, mas uma questão de autorização, que depende não tanto do Nextauth, mas mais da nossa arquitetura, da nossa aplicação. O que a gente quer mostrar para o usuário quando ele está autenticado? O que a gente pode mostrar quando ele está autenticado e o que a gente não pode mostrar quando ele está ou não está autenticado. Então a gente tem essas duas coisas, a autenticação que o Nextauth faz e a autorização que agora a gente vai controlar página a página o que a gente quer mostrar e o que a gente quer não mostrar para o nosso usuário, logado ou não logado, dependendo do estado que ele esteja. Vamos agora proibir essa página e a página de cadastro que ela seja apresentada para usuários que estejam logados. Como está tudo muito abstrato, eu vou colocar na página de login, por exemplo, os dados do usuário logado. Então, eu vou mostrar aqui os dados da sessão dele, só por enquanto, tá? Depois eu vou tirar para mostrar para você como é que fica, como é que vem no Nextauth esses dados. Então, vamos fechar aqui tudo que a gente tem aberto. Vamos abrir aqui o login, a página do nosso login. Boas-vindas. Faça seu login com e-mail e senha. Embaixo disso, eu vou colocar uma div, que eu vou colocar dados de sessão. Vamos ver, apareceu aqui, ó, dados de sessão. Eu vou botar um text XS, text gray, só para ficar bonitinho, vai. 500. Margem Y2. Ótimo. Então tem os dados de sessão aqui. O que mais que a gente vai colocar aqui? Vamos pegar a sessão do Nextauth. Então como que a gente pega os dados de sessão do Nextauth? Lembra aqui que a gente criou esse arquivo auth.ts? Vou até apagar isso daqui. E veja que esse auth.ts ele exporta para a gente esse auth aqui. E eu quero pegar a sessão, aí depende, você pode pegar a sessão tanto client-side, no componente client-side, como num componente server-side. Nesse caso aqui, a nossa página ela está no server-side. Então eu vou precisar pegar esses dados de sessão do server-side, usando as técnicas do server-side. Para isso, eu venho aqui na página e eu vou pegar aqui. Veja que aqui eu estou no servidor. Esse aqui é um componente servidor, não é um componente cliente. Então vamos lá. Const session igual await auth. E aqui eu vou botar dados de sessão. Vou botar um pré json.stringify session. Então eu vou botar um JSON Stringify aqui para mostrar os dados de sessão. Veja que ele está vindo um dado de sessão nulo. Isso significa que eu não tenho nenhuma sessão. Ó. Se eu vier aqui, veja que de fato eu não tenho nenhum cookie de sessão. Ótimo, então vamos criar lá um cookie de sessão. Então, user1@teste.com. Eu sei que esse usuário existe, vou botar a senha correta e vou logar. Ó, a partir de agora eu tenho uma sessão e agora os dados de sessão já são diferentes. Ó.
Olha só, eu tenho um user, que tem o nome, que tem o e-mail e tem a data de expiração dessa sessão. Então, tudo isso aqui que está aqui nesses dados de sessão está nesse cookie aqui de forma criptografada, tá? É a mesma coisa. Agora, a gente pode usar esses dados para controlar se o usuário pode ou não acessar essa página. Então, eu vou apagar essa div que a gente acabou de fazer, só para mostrar. E eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente não tem sessão, a gente pode acessar essa página. Se a gente tem sessão, ou seja, se o usuário está logado, essa página não pode ser acessada. E a gente vai ter que fazer um return, redirect. E aí eu uso o next navigation, porque esse aqui serve para server-side, e eu vou redirecionar para o dashboard. A partir desse momento, eu não consigo mais entrar. Ah lá, ele já até me redirecionou. Eu não consigo entrar mais na tela de login, ó. Tanto é que se eu colocar aqui barra login, ele me joga para o dashboard. Ó. De novo, vou jogar barra login, ele me joga para o dashboard porque eu estou logado e é esse o comportamento que eu queria fazer. Mas eu ainda posso entrar no barra register. Opa, barra registre, cadastro. Barra cadastro, eu ainda posso entrar. E de novo a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui para essa tela de login. A gente faz para a tela de cadastro, que é a tela cadastro page.sx. Mesma coisa, ó. Lá no cadastro, await auth. Então veja que eu ainda estou conseguindo logar, mas a partir desse momento que eu importar tudo corretamente aqui, que é uma sync function, a partir desse momento, a página de cadastro, eu não consigo mais acessá-la. Ó. Eu vou de novo, cadastro, eu estou logado, ele me joga para o dashboard, que é o que a gente queria fazer mesmo. Feito isso, então, agora vamos fazer a funcionalidade de deslogar. A princípio, agora, como que a gente está deslogando? A gente vem aqui e a gente simplesmente exclui esse cookie e a gente desloga. Ó. Exclui o cookie e a gente desloga. Veja que agora eu posso ir para a tela de login. Ó. Barra login, ele vai deixar eu ir porque eu não tenho mais usuário. Eu estou deslogado. Mas eu quero poder deslogar aqui, ó, quando eu clico aqui e clicar em logout. E além disso, essa tela fulano de tal aqui, eu vou botar o meu nome. Mas vamos fazer primeiro agora a funcionalidade de logout, tá? Então, da mesma forma que a gente fez o cadastro e o login, a gente vai fazer também um logout. Só que logout não tem nenhuma rota, né? Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou botar uma pasta entre parênteses, porque isso não vai gerar nenhuma rota, e botar logout, tá? E aqui no logout eu vou criar um único arquivo que vai chamar logoutaction.ts. Essa action tem que ser o use server, porque toda server action é do use server. Export default async function logout action. Maravilha. E essa função aqui, ela vai fazer um await signout, que vai vir lá do nosso next auth, lá do nosso @auth, né? E olha que maravilha. Só isso e eu estou deslogado. Fechamos? Fizemos a ação de logout. Agora, lá no na nossa navbar da dashboard, que tem essa navbar aqui, ó, veja. Nessa navbar da dashboard, onde está escrito fulano de tal, onde está o nome do usuário, né? Username aqui. Eu vou colocar nesse botão de logout, eu vou botar um form do next. E esse form vai ter uma action que vai ser logout action. Eu nem vou fazer use action state, nada disso, porque aqui é muito mais simples. Ó. Eu simplesmente estou importando a action e estou jogando ela aqui. Veja que mais nada é necessário. Vou clicar aqui, desloguei. Como que eu sei que eu desloguei? Se eu entrar no meu login, eu vou conseguir. Agora, tá faltando a gente proteger a rota de dashboard, né? Veja, se eu tiver sem sessão nenhuma, eu nunca posso entrar nessa rota de dashboard. Então vamos lá no nosso dashboard, nossa página do dashboard, que essa aqui é Monthly Book.
E aqui eu vou até botar, porque no dashboard tem tanto minha assinatura como o livro do mês, e aqui eventualmente quando a aplicação crescer vão ter outras páginas dentro dessa subrota dashboard, né, dessa seção dashboard. Então eu tenho um layout aqui no meu dashboard. Eu posso usar o layout como sendo o controle. Tudo que tiver abaixo do meu layout, então quaisquer rotas que eu fizer dentro do dashboard, minha assinatura ou essa página ou qualquer outra página, eu tenho o controle aqui. Então vamos lá, eu venho aqui, const session é igual await auth. Se não houver sessão, vou redirecionar. Redirect do next navigation, redirect para login. Então se eu não estou logado, eu vou redirecionar para o login, certo? Então veja que acabou. Ó, já não consigo mais ir para o dashboard. Não dá mais. Ele já veio para o login. Eu preciso me logar, user1, @test.com, 123, e veja que agora eu não consigo ir mais para o nosso login, eu venho direto para o logout. E a mesma coisa, quando eu se deslogo, eu não consigo mais vir para o logout. Eu vou direto para o login, tá? Vamos só consertar uma coisa que está acontecendo. Quando eu me logo... user1, @test.com, 123. Ele não está indo, ó, tá vendo? Que ele continua nessa tela. Eu tenho que dar um reload aqui para ele sair da tela. Vamos tentar arrumar isso agora? Vamos lá então na login action. E aqui que estava redirect false, vamos botar um redirect true. E aqui a gente vai botar redirect to dashboard. Então vamos deslogar de novo. Estamos aqui no login. User1, @test.com. 123. User1, @test.com. 123. Veja que agora eu fui redirecionado para o dashboard sem fazer nada. Então a gente consertou esta parte aqui. Deixa eu ver se isso está acontecendo também no cadastro. User3, test.com, 123. Vou clicar em registrar e veja que ele continua aqui também. Então, vamos lá no nosso register form. Que eu tenho essa register action aqui. E aqui, ao invés de retornar uma mensagem, usuário criado com sucesso, que a gente não vai mostrar mais, a gente vai botar um return redirect. Vamos redirecionar para home, quando o usuário se cadastrar. Então vamos lá. User4, @test.com. Ele redirecionou para home. Maravilha, pelo menos eu não fico lá. Ótimo. Na login action eu ainda estou com esse erro aqui, ó, de tipo, que está como tipo unknown. Então no cat eu vou botar um N aqui. Vou cometer esse crime de colocar um N no erro. Não tem problema, porque a gente não está fazendo muitas validações de erro aqui específicas. Então a gente pode botar um N sem problemas. Veja que agora não temos mais erro de tipo. Como esse erro ainda está acontecendo, para ele não acontecer mais, esse erro de redirecionamento, ele está acontecendo porque o erro de... Esse sign-in está dentro do try-catch e o redirect está dentro do try-catch também. E o jeito de a gente resolver esse erro aqui que está dando ainda... Deixa eu colocar aqui novamente. User1, @test.com. Veja que ele mostra um erro. Um erro aconteceu. É que a gente tem que relançar esse erro novamente. Isso daqui, se você for ver, ó, tem uma grande discussão do NextAuth aqui sobre esse erro aqui, ó, de Next Redirect, que está ativa ainda essa discussão. E a solução que eles deram, a principal solução, a gente faz um teste aqui, ó. If is redirect error, e esse redirect error vem aqui, ó, do Next, diz client components redirect. A gente pode botar um throw error.
Só que aqui a gente tem que passar o erro no redirect error. E aí, eu vou deslogar e testar novamente, ó, veja. Eu dou um Enter e agora não mais acontece aquele erro. Então, isso aqui é um fix que a comunidade trouxe. Talvez isso será resolvido em umas próximas versões do Nextauth. Lembrando que o Nextauth ainda está em beta, olha só. Cadê o Nextauth? Ele ainda está em beta. Então, é possível que isso mude, esse bug mude daqui para frente. Mas sem problemas algum, a gente resolveu aqui esse nosso problema. Agora, o que eu quero fazer é que o nosso usuário está como fulano de tal. De onde está vendo isso? Fulano de tal. Veja que na nossa navbar, aqui, ó, no layout da nossa navbar, a gente passa um username. E aqui a gente está passando fulano de tal. E o certo é a gente passar o nome do nosso usuário. Veja que a gente já pegou a nossa sessão aqui, lembra? Para não deixar que alguém que esteja deslogado entre na dashboard. Então, com a sessão, a gente tem o username também. Const username é igual session.user.name. E aqui a gente pode passar o nosso username corretamente. E aqui ele pode dar um undefined ou uma string vazia. Tá? Então veja que agora ele passou um user 1. Vamos mudar na nossa base de dados esse usuário? Em vez de ser user 1, vamos colocar Roberto Sestari, meu nome. Roberto Sestari. E agora aqui, se eu der um reload e vamos rodar o servidor novamente. Se eu entrar no dashboard, ele deve estar com algum cache. Deixa eu deslogar de novo. Vamos logar. user1@teste.com. Agora sim, eu tenho Roberto Sestari, o nome correto aqui. Por último, o que está faltando a gente está logado, né? Dá para ver que a gente está logado. Tem o nome do usuário, a gente tem a função de logout, mas se a gente vier na home aqui novamente, tem esse login. Eu quero que isso mande não para o login, mas para o dashboard, né? Eu quero que esse texto aqui apareça dashboard se eu estiver logado. Então vamos lá na home. Essa é a home. Vamos ver a navbar, que eu acho que é essa daqui. Como funciona? Não, tem um layout aqui. Não, é aqui mesmo. Nessa primeira section. Drop down menu. É isso mesmo, ó. Então tá vendo? A gente tem um login aqui. Que isso é para o drop down, para o menu quando está no mobile. Quando está no mobile aparece menu aqui, tem esse login aqui. E a gente tem o login aqui também embaixo, que é quando a gente está na versão desktop, na versão maior. Então a gente vai trocar isso aqui. Primeiro a gente vai ver se o usuário tem sessão ou não. Então vamos lá, ó. Aqui a gente bota const session é igual await auth. Maravilha. Pegou o auth do lugar certo? Não. Não importamos ainda, importamos agora. Const username é igual session username ou uma string vazia, tá? E aqui a gente pode fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, no Simplifique Seus Estudos. Simplifique Seus Estudos. A gente pode colocar aqui, ó. Username. E username mais... Aliás, não vamos botar mais, vamos botar template strings, né? Mais moderno. Username. Simplifique seus estudos. É com letra maiúscula username. Então olha que legal. Roberto Sestari, simplifique seus estudos. E aí, se eu fizer logout e eu vou lá na home, só tem simplifique seus estudos. Se eu fizer login, eu tenho um Roberto Sestari, simplifique seus estudos. Poderia deixar assim, ou não. Meio feio, né? Vamos tirar. Mas só para dizer que agora o céu é o limite que a gente pode fazer com a nossa função, com a nossa sessão, com os dados de sessão. Mas o que eu quero fazer aqui mesmo é tirar esse link aqui de login, né? Então vamos lá, ó. Se eu tiver uma session,
Se eu tiver uma session, eu quero que... Ó, vamos lá. Se eu tenho uma sessão, eu quero que aqui seja o dashboard. Dashboard. Aqui ele vai mostrar duas coisas, né? E se eu não tiver uma session, eu quero que aqui seja o login. Então veja, eu tenho o dashboard aqui, quando eu estou logado, e quando eu estou deslogado, eu tenho o login aqui. Então veja que eu consegui fazer condicionalmente isso acontecer. Ó, veja, eu estou logado, ele já acessa o dashboard. E aqui eu poderia fazer uma coisa que é muito comum, né? Se o usuário já tem assinatura, você não mostra nada, deixa uma interface mais clean. Mas se ele não tem assinatura, bota um monte de lugar, assine agora, vire pro e tudo mais. Isso é uma técnica muito comum de ser feita. Bom, com isso a gente finalizou todos os requisitos do projeto. Vamos ver, ó. Vamos abrir no Codante.io, vamos abrir o mini projeto. E eu quero ver se existe mais algum requisito que a gente está esquecendo. Fizemos a instalação no Next, gerenciamos nossa base de dados com o Prisma, fizemos um MySQL com o Prisma. A funcionalidade de registrar usuários usando a tela de cadastro, beleza. Usamos Server Actions, nome, e-mail, senha criptografada, e a tela de cadastro não pode ser acessível a usuários logados. Tudo certo aqui. Funcionalidade de logar usuários usando a tela de login. Usamos Server Actions, redirecionamos para o dashboard quando é logado e a tela de login não é mais acessível a usuários logados. Ótimo. Funcionalidade de deslogar o usuário. Maravilha. Navegação e renderização condicional. Ótimo. Quando o usuário está logado, navbar é dashboard o botão. Quando ele está deslogado, o botão é login. Um usuário deslogado não pode acessar o dashboard, já fizemos. E um usuário logado não pode acessar a tela de login e de cadastro. Com isso, a gente finalizou tudo no mini projeto. Agora, a gente precisa fazer o deploy. E para fazer um deploy, quando a gente tem uma aplicação full stack, a gente tem um desafio a mais. Por quê? Porque se eu fizer disso aqui, o deploy no Next, não vai funcionar. Porque eu estou usando a minha base de dados, uma base de dados local aqui, né? Então veja que é um local MySQL aqui. Deixa eu botar maior aqui, ó. Um local MySQL e isso não vai funcionar. Então, agora eu queria mostrar para você uma solução de deploy de uma base de dados. Você fez local, gostou? Vamos botar numa base de dados que esteja na nuvem, tá? Existe uma solução que chama turso.tech, que é esse carinha aqui, que é uma base de dados que é um SQL por HTTP, tá? Basicamente é isso, que ele chama de libSQL, que é uma nova forma de você fazer... Eu falei MySQL, mas é SQLite, tá? Desculpa. O Turso é um SQLite por HTTP. O SQLite é uma base de dados que funciona com um arquivinho SQLite. Não precisa de servidor, né? Mas aqui ele traz pra gente um servidor HTTP para o SQLite. Enfim, vamos ver como que faz para implementar isso aqui. Eu vou pular. Veja que eu tenho uma base de dados aqui, que é a Codante. Tá ótimo aqui, ó. E eu vou criar um token desse Codante aqui, read and write. Ele me deu os dados do token. Vamos botar no nosso projeto. No ponto .env. Turso token. Beleza. E agora eu quero ver aqui... Ah, a base de dados está aqui, na verdade. Eu acho que esse é o token que eu tenho que fazer. Ou é um dos dois. Vamos criar aqui. Porque eu crio o link. Isso. Aqui está o token. E pode ficar tranquilo que depois eu vou apagar esse token, tá? Se você quiser me hackear, não irá conseguir. E turso URL. Tá? Codante SAS alto, robertocestário.turso.io. Beleza. Olha, eu estou fazendo isso agora pela primeira vez. Não conheço o Turso, nunca usei e vou usar agora, tá? Vamos ver como é que faz na doc, Turso Docs, como é que faz para integrar com a nossa aplicação. Então, Quick Start. Instalar o Turso CLI.
Connect database. Local development. Tá, eu quero o Turso Database. Remote Turso Database. Beleza. Conectando um Graphic User Interface, que é o Table Plus, mas eu não quero agora. Eu quero colocar com Prisma. Vamos lá no Prisma. Às vezes o Prisma tem a documentação Prisma Docs do Turso. Vamos ver. Turso. Tá. Turso, tadanã. Open Source, é um fork do SQLite, beleza. O libsql é diferente do SQLite, que ele usa HTTP. Se o libsql usa HTTP, então o Prisma Migrate é incompatível. A gente tem que atualizar usando o Turso CLI. Mas vamos lá, ó. Vamos usar o Turso CLI, parece que a gente vai precisar mesmo. Vamos lá. iTerm. Vamos instalar o Turso Database com o Brill. Aqui eu estou usando o Mac, por isso que eu estou usando o Brill. Mas você pode instalar usando aqui o Windows ou Linux, o que você quiser. Ele está instalando. Ótimo. Se eu clicar Turso, já tem, beleza. Turso Auth. Vamos autenticar aqui. Turso Auth Login. Beleza. Ele já abriu a tela do Turso aqui para mim. Aceitar. O que ele vai pedir aqui? Autenticação completa. Posso fechar aqui e voltar para meu iTerm. Ótimo. Sucesso. Logado com Roberto Tessestari. Turso DB Show. Turso DB List. Turso DB List. Vamos ver. Codante SAS Auth. Tá vendo? Então ele está aqui. A minha base de dados que eu criei agora. Ótimo. Vamos voltar lá para o Prisma que ele vai mostrando o que a gente faz aqui. Ó. Tokens, tá? Turso Auth Token, Turso Database URL. Vamos mudar então o nome para ficar igual no nosso env? Turso Auth Token. E Turso Database URL. Maravilha? Ótimo. Então, agora a gente vai ter que mudar aqui no nosso Prisma. Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer antes? Antes de mexer tudo no Prisma, eu vou fazer um commit para a gente não ter problema, para depois eu fazer um novo commit mostrando como é com o Turso, tá? Então, git add tudo, git commit mensagem final, beleza? Eu vou dar um git push. Publiquei. Agora eu vou mexer aqui para botar o Turso, tá? Só para não colocar aqui do lado. O provider preview features driver adapters e o provider vai ser Prisma Client JS. Aliás, não, tem uma coisa errada aqui. É aqui, ó. É no generator client. Isso, Prisma Adapter. E aqui o provider é SQLite. E a URL eu coloco file.dev.
Vamos colocar aqui, vai. E aí eu vou rodar um npx Prisma Generate. Beleza. Ele não criou a minha base de dados ainda. Mas eu vou ter que instalar agora essas bibliotecas. libsql client, Prisma Adapter libsql. E na minha instância aqui, local, que é... Não é mais aqui, mas na minha instância do lib database, aqui eu vou ter que criar um cliente aqui novo. Const libsql, create client. O adapter eu vou botar aqui embaixo. Estou simplesmente copiando a documentação. E o Prisma eu não vou chamar de Prisma, vou chamar de DB. É o New Prisma Client. Vou botar ele aqui, ó. Pronto. E aí eu mudei para colocar para o Turso, né? Agora vamos rodar isso aqui, ó. Agora ele cria uma base de dados local, ó. Vendo que ele está dev.db. E aplica a migration usando aqui o CLI do Turso. Tá, só que o migration que eu tenho que colocar é esse carinha aqui, tá? Beleza. Prisma migrations barra init barra migration.sql. Turbo Prisma DB not found. Ah, tá. Não é o Turbo Prisma DB, né? O nome da nossa base de dados é... Tá no iTerm aqui. O nome da nossa base de dados é Codante SAS Alta. Então, eu troco aqui. Parece que vai dar certo. Ótimo. Vamos lá no Turso. Vamos no meu dashboard. Vamos olhar a nossa base de dados. Tudo isso eu estou fazendo para essa base de dados ficar remota, tá? Para a gente poder fazer conseguir fazer... Olha lá. Ó. Sync rows written. Parece que já... Vamos abrir com o Drizzle Studio aqui. Olha só, temos aqui já uma base de dados com ID name, e-mail e password. Então veja que já temos aqui rodando a nossa base de dados. Com isso eu acho que eu consigo subir para o Vercel ou para qualquer lugar. Então vamos lá. npx Vercel latest deploy prod. Eu não estou interessado aqui em mostrar como que o Turso funciona, qualquer outro serviço de base de dados, tá? Eu simplesmente comecei aqui com vocês, peguei um serviço novo que existia e transformei o meu para eu conseguir fazer o deploy e ficar público para qualquer pessoa essa aplicação, né? Então, setup deploy, sim. Yes. Parece que eu não estou conseguindo. Aí.
Roberto Sestari, não é um projeto existente, é um novo projeto. Meu código está aqui, ele está fazendo o setup do meu projeto. Não quero modificar nenhum setting. E maravilha, está fazendo o building. E vai ficar disponível aqui. Agora, se você quiser pular essa etapa, não tem nada de errado em fazer uma base de dados local. E depois, futuramente, quando você for publicar a sua base de dados, você vê qual é a base de dados que você quer usar. Eu, particularmente, não gosto de usar bases de dados de terceiros, assim, de vendors, né? De que você tem que pagar e tudo mais. Essa é de graça, mas eventualmente se eu aumentar o meu uso ou algo mais, ou se eles mudarem a política de preço, como isso já aconteceu várias vezes, eu teria que pagar a minha base de dados. E eu não gosto. Por isso que eu gosto de eu mesmo hospedar minhas bases de dados. Eu abro uma VPS em qualquer lugar, coloco uma base de dados lá e é isso com ela que eu vou trabalhar. Eu gosto de trabalhar com MySQL, mas pode ser Postgres ou qualquer coisa. Mas sem problema algum, você decide como você quer fazer, tá? Eu só estou fazendo isso para que você possa também fazer o deploy, se você quiser, usando um serviço como Turso ou qualquer outro que você queira. Deu um problema aqui, vamos ver. Vamos ver os logs. Falhou o meu build aqui. É tudo coisa de TypeScript. Tá. Quando esse link dá erro, o build falha, né? Então, tem uma forma de a gente ignore during builds. True. Eu acho que é isso aqui. Vou comitar aqui uma nova. E npx vercel latest deploy prod. Agora acho que ele não vai me perguntar mais tudo aquilo lá, porque ele já sabe. Tá fazendo o upload do código e agora ele vai fazer o build novamente. Vamos aguardar o build. Deu erro de novo. Ver os logs, o que rolou dessa vez. Parece que agora foi. Eu rodei para funcionar aqui, eu coloquei esse post install Prisma Generate e rodei o Prisma Generate também. Além disso, eu coloquei esse auth URL como vazio e passei o auth secret aqui para o meu .env, não só para o env.local. Deployment complete. Bom, agora que a gente subiu para Vercel, uma coisa que a gente tem que ficar atento são as variáveis de ambiente. Então, se você vai subir Vercel, Netlify, onde quer que você suba, fique atento às variáveis do ambiente, porque o Nextout e a base de dados que a gente configurou, todas elas prevêem variáveis de ambiente. Então aqui, se você for fazer o deploy na Vercel, você vem em Settings no seu projeto, Environment Variables, e aqui tem todas as variáveis. Importante aqui, o Auth Secret, o auth URL, que é o URL que você vai fazer o deploy, e as variáveis, nesse caso a gente está usando o Turso, as variáveis do Turso. Com isso, a gente tem o nosso projeto já funcionando em produção, nessa URL aqui, Nextout Prisma, Next Vercel, inclusive com o login e cadastro todos funcionando do jeito que a gente esperava. Espero que você tenha gostado desse mini projeto. A gente foi do zero com Nextout até o deploy com uma base de dados com Turso, para que o mundo todo possa curtir o nosso projeto também, assim como a gente, eu e você, tenho certeza que curtimos. A gente se vê numa próxima e até mais. Tchau, tchau.